Bom, aqui eu já falei, né, da importância da eficiência do prazo de entrega, mas vou dar mais uma ressaltada. Por que que é importante a gente, né, respeitar as datas de entrega? Pensem que se vocês fossem, né, produtores, tivessem uma indústria ou pensem melhor, pensem que vão casar e aí chega no dia do casamento de vocês, o pessoal do buffet fala que não deu tempo de terminar, né, o bolo, o jantar, o almoço, enfim. E aí pensem só no caos que vai causar, né, no casamento de vocês, fora o prejuízo do valor moral, né? Porque o casamento é planejado com muita antecedência. As empresas são iguais, né? Se elas estabelecem datas para recebimento do produto, é porque ela precisa daquele produto naquele momento, ou para não ficar sem estoque, né? Ou para ter uma parada de produção. As paradas de produção são piores, tá, gente? Porque quando você para uma produção, você tem que lembrar dos custos infinitos que são agregados ali, né? Porque uma máquina parada, ela produz infinitos itens por minuto, por segundo, então é um prejuízo enorme para a organização. Então, respeitar datas, tanto da parte do inbound, do fornecedor, quanto a transportadora que vai entregar no seu cliente, é importante, tá? A gente fala que hoje em dia isso é uma coisa que tem que ser muito planejada, porque é só, eu sempre brinco, é só vocês lembrarem de quando mandam mensagem no WhatsApp para alguém, e aí vocês ficam olhando toda hora e querem que a pessoa responda, né, imediatamente. Hoje a gente vive na sociedade do imediatismo, né? Então todos nós trabalhamos em prol de atender datas corretamente, tá? Por que que é importante diferenciar? Porque existem, é uma terminologia em inglês também que chama KPI, né? Na verdade, não passa de indicadores de desempenho. As empresas, elas utilizam isso para justamente avaliar um fornecedor, né? Esse fornecedor, ele está atendendo as características do produto de forma adequada, ou seja, o insumo e a matéria-prima que vem está vindo legal, né? Está vindo de acordo com o que eu esperava. Esse fornecedor, ele também tem uma ISO de repente, né, para eu poder auditá-lo. Então a gente fala que a gente diferencia porque são coisas diferentes, né? Um está entrando, um é o meu fornecedor e o outro está saindo, ou seja, a transportadora com o cliente ou o consumidor final. Então são características de pessoas, né? Vamos usar esse termo diferentes, tá? Então esses indicadores de desempenho ajudam a gente a achar falhas. Ou seja, quando você acha uma falha na sua empresa, você não olha para ela e fala assim, nossa, eu tenho uma falha. Você vai olhar para a falha e vai falar assim, nossa, tem que fazer um plano de ação no intuito de reduzir ou eliminar essa falha. Então, é por isso que existe um KPI. E por isso que a gente precisa diferenciar muito bem esses dois componentes. Tá? Bom, aqui é só um slide que eu coloquei para dar uma resumida, né, em tudo que a gente já está falando. Como é que significa as terminologias em inglês, né, ou seja, inbound é a entrada e outbound é a saída. E aqui também mais um resuminho, né, que eu coloquei. E vejam bem, né, que há um inbound e outbound aí, né, tem no meio a produção, que a gente não vai explicar hoje, né, não vai dar tempo, mas é bom a gente lembrar que dentro do processo produtivo a gente também tem características muito particulares, e, assim, o mais importante é a parte do planejamento, né. A produção é ela que vai dar o sinal, né, para um inbound do que precisa ser comprado, do que precisa ser reposto, para quando, né, quanto tempo eu vou precisar desse insumo, dessa matéria-prima, com que qualidade, vale lembrar que às vezes, né, a gente tem clientes que eles têm regras diferentes. Por exemplo, né, eu trabalhei numa empresa que nós tínhamos um cliente, né, que eu não posso falar a marca, só que ele era um cliente que ele exigia que o nosso produto tivesse um brilho a mais do que o normal. Então, para ele, a gente tinha um processo produtivo diferenciado, tá? E a outbound é a mesma coisa, porque você vai ter cliente just in time, você vai ter um cliente que ele vai querer o produto certo na hora certa, no momento certo, você vai ter um cliente cross-docking, você vai ter um cliente que é segregado ou que quer um caminhão fracionado, tá? O fracionado, gente, é quando o segregado, né? O fracionado é quando a gente, né, consegue compilar várias cargas e mandar, né, no transportador para empresas diferentes. E tem clientes que exigem que o caminhão seja dedicado, ou seja, a gente vai fechar um caminhão só para ele e a entrega vai ser só para ele, né? Então a gente tem N características diferentes que devem ser levadas em consideração. E o departamento de produção ele tem que estar ciente de tudo isso, né? Porque a partir dali que o produto acabado vai sair, a gente vai ter uma data desse produto, uma data de entrada no estoque, a gente vai ter um embalamento aí, né? E uma expedição desse produto. Então, é muito importante, isso também exige controle e qualidade, né, por parte aí da produção. Bom, a gente já falou um pouquinho dos tempos, né, é bom fazer uma ressalva,
que os custos de matérias-primas, né, tem que ser de acordo com aquilo que foi estipulado para a empresa, ou seja, o budget da empresa, o quanto ela está disposta a gastar, né, o quanto ela está disposta a pesquisar um fornecedor diferenciado ou um parceiro, tá? Eu tenho que olhar também a minha capacidade de estocagem e produção, porque não adianta fazer um pedido enorme, o pedido chega, ficar parado no caminhão, não pode entrar porque eu não tenho espaço, né? Ou minha produção está parada, eu fiz uma manutenção corretiva aqui, a máquina está quebrada e eu não vou conseguir consertar. Então, isso tem que ser levado em consideração, tá? E o tempo de separação, né, e expedição, no sentido de entrar, né, no estoque, tem que também ser levado em consideração, porque daí eu vou fazer o cálculo correto de quantas entregas eu posso receber no dia. E o tempo de entrega aí do outbound, que é o custo com transportes e entregas, que tem que ser levado em consideração. Vale a ressalva, tá aí um pouquinho mais para frente, né? Mas as empresas também pensam em centros de distribuição, transportadoras que fazem, né, o transbordo de carga, tudo no intuito, né, de reduzir custos para a empresa, tá? Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Otimização de armazenagem de produto, eu conheci empresas que usavam CDs compartilhados, eram empresas que não eram concorrentes diretas, mas elas usavam o mesmo centro de armazenagem no intuito de economizar custos, então elas dividiam os custos fixos, como energia elétrica, por exemplo, tá? Isso é muito legal porque reduz o custo outbound, ou seja, eu estou aí dividindo o meu espaço com outra empresa, e na hora de fazer a entrega desse produto, né, ele não vai ficar tão caro, então eu não subo tanto o preço para o cliente, né, ou não direciono isso para mim, como empresa. Tá? E aproveitamento da capacidade de carga útil do caminhão, que é o departamento de expedição que faz fantasticamente, né? Porque eles fazem a contagem certinha de pallets, é muito legal. Se a gente tiver a oportunidade, a gente pode falar disso futuramente, né? Numa outra palestra, mas vale super a pena. É um assunto bem bacana, tá? Bom, é necessária estratégias diferentes para cada um, porque eu acho que eu já deixei claro aqui que as duas são bem diferentes, né, gente? Bom, gestão do prazo de entrega, né? Agora a gente vai falar um pouquinho das características pormenores, tá? O que é importante a gente lembrar quando a gente fala de principais diferenças no intuito de abordar a gestão de prazo de entrega? Porque o prazo de entrega de inbound é o prazo de entrada desses produtos na fábrica, né? Então, vai impactar no quê? No processo produtivo, né? E se eu atrasar o processo produtivo, eu vou, claro, atrasar a entrega no meu cliente ou na entrega do meu consumidor final, tá? Então, é importante haver aí um planejamento. E, né, o que é importante a gente falar um pouquinho sobre CD, sobre centro de distribuição, entre outras coisas. Quando a gente fala de inbound, o fornecedor seria muito mais interessante se ele estivesse próximo à minha planta, próximo à minha fábrica, né? Por quê? Porque reduz custos de transporte por parte do fornecedor, então o preço de contrato vai ser menor. Se eu tiver alguma emergência, alguma urgência, esse fornecedor vai ter condições de me entregar esse produto fora da data ou de cancelar um pedido sem, né, sem prejudicar muito, né, esse mesmo fornecedor. E tendo o fornecedor próximo a mim, eu também fico mais perto dele no intuito de fazer reunião, né, de auditar esse fornecedor, de fazer visita à planta dele também, ele vice-versa. Então, a gente tem algumas vantagens. Quando a gente fala de outbound, ou seja, quando eu falo da saída, qual que é a diferença? A diferença é que você não controla depois que sai da sua fábrica, né? Você só vai conseguir fazer o controle do quê? Se for um transportador contratado, você vai contatar esse transportador e você vai fazer as exigências. Só que daí o planejamento de rotas fica por conta dele, né? Agora, se for um caminhão seu, da sua empresa, é claro que você vai ter um controle maior, mas você vai ter mais custo, porque se tiver que fazer manutenção preventiva nesse caminhão, vai ficar também por conta da sua empresa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente tem que levar em consideração caminhão grande, caminhão pequeno. A gente fala que o modal mais importante aqui do Brasil é o modal rodoviário. Então, a gente sabe que dentro do estado de São Paulo a gente tem boas rodovias, mas fora do estado de São Paulo é complicado, né? E a gente ainda tem o Rio, que tem características próprias, né? Tem lugares que os caminhoneiros não podem entrar. Então, a gente fala que o outbound tem que levar em consideração todas essas características. Por quê? E você tem que confiar muito, né, no seu transportador, porque vai depender, né, do trabalho dele, a sua efetiva entrega, né? E a gente ainda tem que pensar que depois de todo esse processo ainda tem um consumidor final, né? Porque se você for uma indústria, você vai precisar entregar isso para ele.
E aí, como é que esse produto vai chegar no consumidor final, né? Se ele tiver um defeito de fabricação, esse consumidor final vai precisar de contratar, né? E a sua empresa, ela vai ter uma plataforma, ela vai ter um profissional adequado para te ajudar, né? Ou seja, esse profissional, ele vai falar o quê? Ele vai trocar o produto, ele vai auxiliar o consumidor final. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? É uma dinâmica muito grande. Então, por isso que ela tem que ser muito bem programada e muito bem planejada, tá? Isso é uma das Ai, gente, socorro, né? Isso é uma característica particular de cada processo. Vamos cortar a palavra difícil que não tá saindo, né? Essa é a minha primeira gravação, então peço desculpa a vocês, né? Se saiu alguma coisa por fora, né? Mas a gente que é professor, de vez em quando a gente também dá umas pisadinhas no tomate, tá, pessoal? Bom, e para a gente finalizar, qual que é a parte mais importante da logística inbound e outbound, né? Eu acho que ela fala muito sobre o processo produtivo, sobre a importância, né? Eu falo que é um cartão de visita. Quando uma empresa ela é bem planejada, ela é bem organizada, ela tem aí interfaces internas, né, de sistemas de ERP que facilitam o controle. A logística inbound é muito simples e a logística outbound é muito simples, né? Fica muito claro aí onde a gente pode encontrar falhas, onde a gente pode encontrar riscos, onde a gente pode encontrar expansões. Então, a gente fala que a logística inbound ela é uma terminologia simples, mas que envolve tantas coisas. Então, a gente tem que estar muito claro, né, sobre como é que é o processo de entrada, né, das mercadorias na fábrica, como que a fábrica faz, né, essa entrada. A gente não falou, mas tem fábricas que funcionam em 1, 2, 3 turnos, então a gente tem 8, 16 ou 24 horas de funcionamento, e que momento que ela coloca esse inbound para funcionar, e que momento que ela coloca esse outbound, né, para funcionar, se ela usa centros de distribuição, se ela usa um transbordo, ou seja, ela trabalha com 1, 2 ou 3 transportadoras, se ela trabalha com 1, 2, 3 modais, porque a gente falou só do modal rodoviário, mas ela pode usar o modal aéreo, por exemplo, né? Então, todas essas características facilitam o processo da logística em si. A logística é muito importante. Já se foi o tempo que a gente falava em logística só como processo produtivo. Hoje, a logística ela é importante porque ela envolve, além do processo produtivo, a entrega do produto final para o consumidor. E o consumidor, ele quer, né, como eu falei para vocês no começo, não só atender uma necessidade, mas uma satisfação. Então, a gente tem que pensar em como é que vai ser essa experiência para esse cliente e como que ele vai consumir o meu produto, né? Não adianta também fazer uma propaganda maravilhosa, um marketing, assim, supremo, e o cliente procurar esse produto no mercado e não encontrar, né? E aí, todo o seu investimento de marketing não valeu, porque o cliente está procurando seu produto e não encontra, né? Eu sempre uso a Coca-Cola como exemplo, né, para a gente finalizar, porque a Coca basicamente está em todos os lugares, né? Está no boteco ali no fim do mundo, como no restaurante mais caro. Então, a distribuição dela é excelente, o produto possui qualidade, e a gente tem que lembrar que é um produto alimentício. Então, ele também sofre um transporte, às vezes, longo, né? Bom, pessoal, vou finalizar por aqui. Caso queiram me conhecer, né, eu fico à disposição. Venham conhecer o curso da Anhanguera, né? O curso semipresencial é muito bom, vocês contarão com um tutor, né, semipresencial uma vez na semana. É muito gostoso, é muito produtivo, vocês contarão também com um portal excelente, muito interativo, onde vocês, né, encontram muito material, muito conceito, né? E a nossa equipe está sempre pronta a ajudar vocês, tá? Fiquem com Deus, se cuidem nessa pandemia. Foi um prazer. Até logo.